Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar de mínimos quadrados? Claro que já. Mas você sabe quem desenvolveu e você sabia que mínimos quadrados é a técnica que é o coração de todas as técnicas de otimização baseadas em derivadas? Vamos falar disso um pouquinho hoje? Essa é uma ferramenta imprescindível para a gente conhecer. Bom, pessoal, é isso mesmo. Mínimos quadrados é a ferramenta coração de toda a técnica de otimização baseada em ingredientes e hessianas, eventualmente, que você venha utilizar na sua vida. Você vai reconhecer mínimos quadrados em todas elas. Essa é uma das ferramentas mais importantes desenvolvidas por toda a humanidade. É uma grande aquisição que causou uma grande revolução. E quem desenvolveu ela foi justamente ele, ninguém mais, ninguém menos que o grandioso Carl Friedrich Gauss. O Gauss, né? Grande não, enorme. Aliás, enorme não. O príncipe dos matemáticos. Tudo bem? E naquela época se estudava o problema de quando você tem muitos pontos, não é? Para um sistema de poucas dimensões. Tudo bem? Então o que acontece é que, para a gente ver como Gauss solucionou isso, vamos passar pelos seguintes pontos juntos. Imagina que você tem uma máquina aí nas suas mãos, e aí você tem que criar um modelo de como essa máquina funciona. Tudo bem? Mas ei, não vai desmontando a máquina não. É proibido você desmontar a máquina para ver como ela funciona por dentro. Ué, mas como é que eu vou criar o modelo dela se eu não posso ver quais são os princípios físicos dela? Pô, excelente. É justamente nisso que a gente vai aplicar a técnica que o Gauss resolveu com tanta maestria. Mas enfim, o Gauss é o Gauss, né? Enfim, como é que você faria então para modelar esse sistema? Bom, a gente vai fazer então um sistema de caixa preta. O que é uma caixa preta? É justamente isso, você não consegue ver o que tem dentro da caixa, porque ela é, enfim, toda escura, não é isso? Não dá para ver o que tem lá dentro. Então o que você pode fazer? Bom, eu vou deixar você plugar, né, um fio nela para você poder mandar entradas para ela. E eu vou deixar você plugar outro fio nela para você colher essas saídas. Então você vai ter o poder de escolher quais são as entradas que você vai colocar nela e você vai ter, né, o privilégio de obter o que essa máquina responde em face aí às entradas que você colocar. Tudo bem? Então o que você vai ter vai ser um par de entradas e saídas. Entradas que você escolheu e saídas que a máquina processou, né, as entradas que você colocou e te respondeu. Tudo bem? Então, para a gente começar, vamos fazer um primeiro exemplo simples, tá? Imagina que você tem esse gráfico aqui, todo bem comportado. Eu sei que você está pensando, isso jamais aconteceria. Ok, mas vamos começar por ele. Então, o seu desafio é modelar esse sistema, ou seja, trocar ele, esse monte de pontos, por uma equação. Tudo bem? Inclusive, isso daí é justamente o quê? Né? Compactação de informação. Eu estou trocando aí milhares de pontos, por exemplo. Então, para eu armazenar esses milhares de pontos, preciso de muito espaço. Estou trocando todos eles por uma única equação que, né, claro, né, compacta toda essa informação de maneira muito brilhante. Tudo bem? Então eu sei que você já percebeu que dá para passar uma reta por meio desses pontos. E uma reta, como você já está careca de saber, é formada o quê? Pelo coeficiente angular e coeficiente linear, não é verdade? Muito bem, a pergunta é, quais são os melhores, não é, coeficientes que eu consigo colocar? Ou seja, você pode ver que se você colocar quaisquer, né, parâmetros, aí está criando, né, retas diferentes. Então, quais são aqueles que vão fazer esta reta ficar o melhor possível ajustada nesses pontos? Essa foi a pergunta que Gauss respondeu. Então, até o momento, você tem três coisas, tudo bem? Você tem os pontos que você colocou no sistema, tudo bem? Os pontos. Você tem os pontos que o sistema respondeu, né, em face aos pontos que você colocou. E você tem uma ideia. A ideia é o mais importante, que é justamente o quê? Você vai colocar, então, uma reta passando por esses pontos. Não é verdade? Então, vamos colocar aí uma equação de uma reta
genérica. Essa daí é uma equação de uma reta genérica, né? E aí a ideia é a seguinte: você quer encontrar quais são os dois parâmetros, não é? Coeficiente angular e linear, que façam com que os pontos produzidos por esta reta, quando você coloca as entradas que você escolheu nela, sejam o mais próximo possíveis, se possíveis idênticos, não é? Aos pontos produzidos pelo sistema. Não é? Você quer, na verdade, então, que a reta Z produza resultados iguais aos resultados que a máquina que você tinha. Então, Z igual a Y. Essa é a sua ideia. E é a partir dela que nós vamos resolver esse problemão gigante aí. Mas como você sabe, né, nós amamos matrizes. Pensar de maneira matricial sempre melhora a nossa vida, tudo bem? Então nós vamos modelar esta reta aí, a reta Z, de maneira matricial, tudo bem? Então você pode ver que no fundo a gente vai inserir os pontos que nós escolhemos nela. Então tá aí, é um vetor, tudo bem? E a gente pode reescrever então isso de maneira matricial, de maneira que a gente consiga desacoplar, tá? A ideia por trás de uma modelagem matricial é sempre essa. Desacoplar o quê? Desacoplar a parte constante da parte que é incógnita, que são as variáveis. Então a gente sempre vai desacoplar o que a gente sabe do que a gente não sabe. Separando essas duas coisas, sempre fica fácil de ver o que a gente precisa fazer. E muito bem, se y tem que ser igual a z e vice-versa, eu consigo construir uma função de erro, que é basicamente quem? Você já está acostumado com isso, hein? Y menos z deve ser igual a zero. Isso é uma função de erro. Isso é uma função de erro linear, certo? E você pode ver o quê? O formato dela aqui, nessa superfície. Tudo bem? O problema é que nós temos que encontrar, então, nesta superfície aí, quais são os valores, né, do parâmetro linear e angular, que são justamente os dois eixos que nós temos, tá? Quais são os valores que produzem a resposta daquela pergunta, ou seja, né, que fazem, né, com que y seja igual a z, ou seja, que o erro seja igual a zero. E nesse caso aí, a gente tem, na verdade, uma reta, não é? Que é a reta justamente da superfície com o plano horizontal. E uma reta é sempre complicado, porque temos infinitos valores para os dois, não é? Mas se nós temos infinitos valores, como é que a gente escolhe? Qualquer um? Bom, qualquer um resolve, mas de repente qualquer um não serve. Né? Sempre tem o quê? Que verificar os parâmetros do nosso sistema, para os limites dele, né? Os limites físicos dele, tá? Então, ter infinitos pontos, na verdade, é mais um problema do que uma solução. E vendo isso, o Gauss pensou assim, bom, e se eu elevar esse erro ao quadrado? Afinal de contas, quadráticas são tão boas de se mexer, não é verdade? Então, ao elevar o erro ao quadrado, ele criou essa superfície quadrática, que tem aí uma propriedade muito bacana, que é o seguinte, ela só tem um ponto, não é? Que é o melhor de todos. Como você já sabe, né, esse é o ponto de mínimo dessa quadrática, e ele é o ponto que melhor resolve, mais do que qualquer um outro, né, esse problema. Tudo bem? Então o desafio agora para a gente resolver o nosso problema é como eu vou encontrar esse ponto aí, né, como eu descubro quais são os parâmetros que geram justamente esse ponto aí. Eu sei, visualmente, você está vendo, é aquele ali. Mas como é que a gente encontra os valores deles? Então ele tinha, na verdade, uma quadrática em mãos. E aí o que você pode observar, né, nessa quadrática é o seguinte. Bom, ele deve ter pensado um monte de outras coisas também. Mas veja bem, quando eu corro a quadrática por um pontinho, não é? Eu vou passando aí todos os pontos da quadrática e imagino a reta tangente de cada um deles. Você pode ver que a quadrática ela é simétrica. Então, assim, tudo que acontece de um lado acontece do outro também, né? As mesmas inclinações, inclusive. Só que, claro, né, de sinal invertido. Exceto num ponto. Você pode ver que é justamente o ponto que a gente está procurando. No ponto que a gente está procurando, que é o mínimo, é o único especial aí, é o único que, nessa abordagem que a gente imaginou, não é? Tem uma propriedade diferente das outras,
que é o único que tem a inclinação da reta igual a zero. E o que é a inclinação de uma reta tangente? Bom, a gente já viu que por série de Taylor, uma reta tangente é a que é dada pelo coeficiente angular e linear, e o coeficiente angular é a primeira derivada daquela função, não é verdade? É assim, inclusive, que eu fiz a simulaçãozinha que você está vendo. Bom, muito bem. Se é assim, a gente tem agora mais uma chance, né, de chegar mais próximo dessa solução, que é o quê? É encontrar a reta nesses parâmetros que produz a inclinação igual a zero. E a inclinação é ângulo igual a zero. E o ângulo, não é, de inclinação de uma reta tangente é justamente o que? A tangente do ângulo. E a tangente do ângulo é, finalmente, a derivada, né, que é a definição aí de coeficiente angular. Então, a derivada da nossa função é literalmente o coeficiente angular dela. E se é assim, a gente tem que encontrar aquela derivada que produza inclinação nula. É por isso que muita gente, ao ensinar essa técnica, simplesmente fala assim, ó, deriva e iguala a zero. Mas o importante de tudo é saber o porquê, tudo bem? E muito bem, então, se nós vamos calcular a derivada dessa curva, e essa curva é escrita com relação aos parâmetros que nós queremos, então nós vamos utilizar a regra da cadeia. Claro, ela vai aparecer sempre, a regra da cadeia é fantástica, tudo bem? Então aí, calculando a regra da cadeia, nós temos esses dois termos. Então nós temos esse resultado. Esse resultado eu vou fazer simplesmente a distribuição dele, vou fazer a expansão dele. Então, ao expandir esse resultado, nós temos que esse daí é o termo que nos dá o coeficiente angular, né, da nossa reta tangente. E ele serve para qualquer ponto, na verdade, não é isso? Então, servindo para qualquer ponto, a gente vai querer encontrar aquele ponto que produz o resultado idêntico a zero. E aí nós temos, então, como obter o resultado de forma fechada. Veja bem, esse resultado, né, ele tem uma equação em forma fechada. Gauss conseguiu, simplesmente para qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de ponto, uma forma fechada para obter isso daí. O cara arrebentou. Então vamos pôr na prática? Nós temos aqui um programinha para fazer justamente a implementação dos mínimos quadrados de Gauss. Tudo bem? Então olha só, nós podemos escolher então os valores que nós queremos para os coeficientes, tudo bem? E esses vão ser os coeficientes da máquina que nós queremos implementar. Nós não sabemos eles, tudo bem? Eles são desconhecidos para a gente tem que dar um jeito de adivinhá-los, tudo bem? Então, ó, escolhendo esses valores, escolhendo os valores aqui em x, quaisquer, você pode pôr qualquer um, eu coloquei aqui, né, de maneira a se tornar fácil a interpretação. E o sistema, né, vai ser justamente quem? O sistema vai ser os pontos que a máquina retorna para a gente depois que a gente coloca esses pontos nela. Então a gente insere isso na máquina, ela retorna isso para a gente, ela tem esses coeficientes e nós queremos adivinhá-los, nós não sabemos eles. Tudo bem? Então olha só, sem saber os coeficientes, nós vamos então construir justamente a equação que Gauss nos deu. E Gauss nos deu o seguinte, olha só, tinha uma matriz x, que é justamente os valores que a gente quer, e uns, tudo bem? Só reorganizando aí de maneira matricial. E é só isso mesmo, gente. É a aplicação justamente do quê? Da teoria dele. Essa equação é uma equação de forma fechada que nos dá os resultados que melhor se encaixam nos dados que nós obtivemos, tudo bem? Então vamos executar isso daqui, ó. Então, como você pode ver, né, nós temos o sistema, tá? O sistema são as bolinhas pretas, esses daí nós obtivemos então da nossa máquina misteriosa, tudo bem? E o ajuste por mínimos quadrados de Gauss é dado pela linha vermelha. E olha só, quando a gente olha os parâmetros obtidos por Gauss, veja bem quem ele calculou e quem a gente escolheu que tinha que ser. E olha, você pode colocar quaisquer valores que você quiser, tudo bem? Vamos colocar aleatório, só para você ver que isso dá certo. Olha só.
Então, olha só, o ajuste foi perfeito de novo. Deixa eu ver quem foi θ1 e θ2. Então, esses são os valores aleatórios que saíram daqui. Claro, só podia ser o mesmo. Justamente por quê? Justamente porque o ajuste foi perfeito. Tudo bem? Aí você pergunta, ora, mas nunca vai acontecer, não é, de pontos estarem assim tão bonitinhos. Tá? Eles vão sempre estar com ruído. E aí? Bom, vamos acrescentar esse ruído então para a gente ver o que fica? Então, olha só, a nossa máquina a partir de agora vai ter ruído inserido nela. Dessa maneira. Então, olha só, é exatamente a mesma coisa de antes, só que, não é, nós adicionamos ruído nesse sistema, tá? Então, olha só, não é? Nós temos então agora uma série de pontos ruidosos. É impossível agora passar uma reta por eles, concorda? Mas existe uma reta que se ajusta da melhor maneira possível a eles, que é justamente a reta dada por Gauss. E o que é o melhor possível no momento que nós temos? O melhor possível em termos de distância euclidiana mesmo. Se você calcular a distância de cada um desses pontos, a reta, bom, você vai ver que cada pontinho tem uma distância aí eventualmente diferente de zero, se ele não estiver em cima da reta. E se você somar todas essas distâncias, vai dar um numerão, não é verdade? Pois bem, mas este é o menor numerão possível que você consegue obter. Ou seja, qualquer outra reta diferente dessa vai provocar o quê? Distâncias ainda maiores da reta aos pontos. Portanto, essa reta que melhor se centra nessa distribuição de pontos. E é por isso que esta aplicação é tão fantástica. Mas aí você pode perguntar o seguinte: mas nem sempre os pontos vão ser dados assim, de uma maneira de se encaixarem em uma reta, não é? Pode ser que eles façam curvas e esses pontos. E aí, como é que a gente faz? Excelente, excelente pergunta. Gostei que você pensou isso daí. Bom, Gauss também se adapta a isso, não é só para reta não, tudo bem? A ideia que a gente tinha anteriormente é que é importante. Quer ver? Vou te mostrar o seguinte. Digamos que esses pontos sejam aí uma quadrática. Uma quadrática, como você sabe, vão ter 3 parâmetros, não é? O do x ao quadrado, o do x, não é, elevado a 1 e o do x elevado a 0. Não é verdade? Bom, então temos aqui essa equação. Se nós mantivéssemos a ideia do Gauss, que é tentar manter isso daqui uma reta, não é? Ou seja, uma reta, olha só o que daria. Então a gente teria, claro, né, uma quadrática, que é o que o nosso sistema nos retorna, e o melhor ajuste para esses pontos seria essa reta daqui. Ainda assim, essa seria a melhor resposta se nós modelássemos, não é, o nosso sistema por ser uma reta, tá? Mas você olhou bem esses pontos pretinhos aqui e viu que eles têm um formato aí de quadrática. Você olhou para eles e falou assim, até que me lembra uma quadrática, não é? E ao fazer isso, você vai inserir essa ideia na equação que nós desenvolvemos do Gauss, sem mudar nada dela, mas mudando quem? Mudando a ideia. Não é mais uma reta, agora é uma quadrática. Sabe como a gente faz isso? Olha só. Que nós vamos modelar a nossa reta Z, não é? Nossa reta Z, não mais por uma reta, mas sim por uma quadrática. E isso vai ter, então, 3 termos. Que vai ser o quê? Né? O termo do x ao quadrado, o termo do x e o termo independente, que nós vamos fazer a modelagem dela por meio matricial. Veja, então ficou x ao quadrado aqui, x e uma linha de uns, tá? E a nossa z aqui vai ser a mesma coisa, então. Tudo bem? E a propriedade que fica é a equação de forma fechada do Gauss não muda em absolutamente nada. Vamos ver? 3, 2, 1. Olha só que fantástico, não é? Então dá para você ver que Gauss se adequou perfeitamente a esses pontos, tá? E olha só, os valores calculados que nós temos são justamente o seguinte: 1, 2 e 3. E os valores que a gente escolheu foram justamente o 1, o 2 e o 3. Gauss não só adivinhou, mas adivinhou de forma perfeita como se configura aí o nosso sistema.
E eu acho que você já viu que dá para estender isso para qualquer grau polinomial que você quiser. Tudo bem? E esse método, baseado então em derivadas, é justamente o coração de todos os métodos de otimização que você vai ver ao longo da sua vida, que sejam baseados aí, claro, né, em derivadas. Tudo bem? E bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.